Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se claro para amplos setores da população africana que os princípios defendidos pelas potências colonialistas como liberdade, igualdade, democracia, direitos humanos estavam em flagrante contradição com o que elas de fato faziam em suas colônias. Após a guerra, a União Soviética e os Estados Unidos assumiram posições contrárias ao colonialismo, defendendo a autonomia dos povos. Estes dois fatos contribuíram decisivamente para alimentar nos povos africanos o anseio pela independência. Nas regiões sob colonização inglesa, essa luta se deu de forma relativamente pacífica. Isso aconteceu porque a Inglaterra, para atender a seus interesses econômicos, adotou uma política de liberação controlada, que permitia a emancipação gradual das suas colônias. Por outro lado, nas áreas de domínio europeu, o caminho escolhido pelos que lutavam pela libertação nacional foi o da luta armada. Uma terceira via constituiu na entrega do poder à minoria branca, instalada na colônia, negando-se à maioria negra o direito do autogoverno. Os movimentos revolucionários nas colônias portuguesas tiveram início em 1953, quando a política salazarista, o PIDE, massacrou mais de uma centena de trabalhadores grevistas. Temendo que as contestações se estendessem às outras colônias, o governo de Lisboa impôs uma dura perseguição em Moçambique, Angola e Guiné-Bissau a todo africano suspeito de atividades antiportuguesas. Em Angola surgiu em 1961 a União dos Povos Angolanos, o UPA, que logo depois se dividiu em três tendências: o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, de orientação marxista e apoiado pela União Soviética, a Frente Nacional para a Libertação de Angola, FNLA, anticomunista e sustentada pelos Estados Unidos, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, inicialmente de orientação marxista-maomeísta, mas depois se tornando anticomunista. Com a derrubada da ditadura salazarista, o novo governo assinou então, com os três grupos, um acordo prevendo a formação de um governo de transição em Angola, o Tratado de Alvor. O acordo, porém, desencadeou uma guerra civil entre as três facções que passaram a disputar o poder. Em 1975, com a independência, Angola passou a ser governada pelo MPLA. Em Moçambique, formou-se, em 1962, a Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO, de orientação marxista, que depois de 12 anos de luta armada, chegou ao poder em 1975 com a independência do país. A Argélia, durante o século XIX, foi colonizada pelos franceses. Depois da Segunda Guerra Mundial, grupos nacionais argelinos constituíram a Frente de Libertação Nacional, FLN, que deu início à luta armada pela emancipação do país em novembro de 1954. Após muitos conflitos, em 1962, finalmente, o governo francês e a FLN firmaram os Acordos de Evian, oficializando a independência da Argélia. A luta armada pela emancipação de Guiné-Bissau começou em 1961, sob a liderança do Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde, PAIG, com a Tendência Marxista, fundada em 1956. A independência veio em 1972, mas só foi reconhecida por Portugal em 1974. A África do Sul foi inicialmente colonizada pela Holanda, porém, no começo do século XIX, os ingleses conquistaram a região, obrigando os antigos colonos a emigrarem para outras regiões mais ao norte. No fim deste mesmo século, os ingleses avançaram sobre estes territórios, desencadeando um conflito com os antigos colonos, a Guerra dos Boeres, que terminou com a vitória dos ingleses. Em 1910, as 4 colônias da região passaram a formar a União Sul-Africana, futura África do Sul, se tornando independente em 1931. Ao contrário do que acontecia mais tarde com outros países do continente, a independência da União Sul-Africana consolidou o poder da minoria branca, que impôs uma política racista e discriminatória contra os negros, conhecida como apartheid.